Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E como sempre, meus fiéis escudeiros, Roger Valduga e Anderson Seiler. Senhores, como estão? Muito boa noite, estamos bem, apesar de sumidos, porque o começo do ano tá movimentado. Tá movimentado, a internet, nossa internet tá movimentada, né? Horas ela sobe, horas ela desce, horas ela some, né, tio Anderson? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa qualquer hora. Sim, sim, sim. Minha internet ultimamente estava igual o Nicolas Maduro. Alguém veio, pegou e levou embora. Aí quando eu acordei já não estava mais aqui. Então, já trazendo esse assunto à tona, né? Nós vamos hoje falar um pouquinho dos Nicolas, né? Porque temos dois Nicolas. O Nicolas Maduro, que perde seu poder, e o Nicolas Ferreira, que busca um poder. Ó, que beleza, vamos dar uma olhada. E não deixando de lembrar do cachorrinho Orelha, que também sofreu por causa de poder. Exato. E o que esses movimentos estão trazendo de realidade? Então, nós vamos transitar por esses assuntos hoje, trazendo sempre que a gente procura trazer um pouco do que a visão sistêmica nos mostra nas situações, porque tudo tem uma intenção e tem um motivo por trás disso, e sempre são infinitas possibilidades. A gente vai trazer um pouquinho de algumas dessas possibilidades. O ano já começou com os Estados Unidos colhendo Maduro, né, na busca do poder, na busca do movimento, na busca de trazer também uma reorganização daquele país, onde a gente sabia de que as coisas vêm há muitos anos de uma forma muito complicada. O porquê que fez isso, se é petróleo, se é pelas pessoas, seja lá pelo que for, tem o seu motivo por trás e que no frigir dos ovos tende-se a trazer um benefício a médio prazo para aquele país, já que ele estava num regime que é um tanto quanto complexo de mudar. Eu estive na Venezuela algumas vezes a trabalho, então posso dizer que a situação lá em loco era muito mais complicada do que se mostrar nos jornais, na internet e tudo mais. Então a situação realmente é muito complicada por lá. E como esse movimento, imagina agora você pegar um país que está numa situação quebrada, precária, com falta de insumos em geral para a sua população, você ter que abastecer esse país. Então, vai gerar naturalmente um movimento muito grande financeiro, e para esse movimento ocorrer, as pessoas precisam ter dinheiro. Para as pessoas terem dinheiro, elas vão precisar trabalhar. Então, existe sim uma possibilidade de que se aumente os empregos, se aumente as oportunidades e o país volte a colocar sua engrenagem para rodar. Lógico, como toda e qualquer engrenagem que fica muito tempo parada, ela está um tanto quanto enferrujada e vai levar um tempo para isso voltar a rodar. Então, e temos o Nicolas Ferreira, que fez uma caminhada aí movendo junto consigo muitas pessoas, né, com movimento para chamar atenção de diversas situações. Na sua busca, seja ela por qual razão pelo poder, seja baseado no movimento pessoal egóico, ou seja, no movimento pessoal de trazer o despertar para algumas questões. Existem várias possibilidades, existem inúmeras questões por trás disso, e nós trazemos um pouco disso para vocês hoje. E, infelizmente, esse caso absurdo, bárbaro, que a gente, infelizmente, ocorreu aí nos últimos dias em Santa Catarina, em Florianópolis, aí com o cão Orelha, que, brincadeiras à parte, conseguiu unir direita, esquerda, macumbeiro com crente e tudo mais em direção a repudiar este movimento. Então,
é algo assim que a gente sempre traz, a gente sempre fala aqui que violência em qualquer nível ela é algo que a gente nem comenta que isso não deveria fazer parte. Principalmente quando se fala de animais, crianças e idosos. E mulheres, obviamente. Então, quando a gente pega essas pessoas, ou mesmo, né, os animais, e tem algum tipo de violência contra, isso é abominável. Isso não, né, a gente já passou da época da barbárie. Porém, parece que ainda algumas pessoas ainda estão transitando ou querendo trazer, precisando trazer tudo isso para chamar a atenção. Chamar a atenção do quê? O que que esse sistema está precisando trazer? O que que esse sistema está precisando mostrar? A serviço do quê, senhores? Trouxe Como um é ponto isso para vocês? interessante que na tua fala me chamou a atenção, né? Como a tragédia une muito mais as pessoas do que qualquer outro tipo de movimento, né? O cão orelha, o que aconteceu com ele, como tu mesmo trouxe, uniu muito mais do que esse movimento do Nicolas Ferreira de fazer uma caminhada que seria para o benefício de todo o povo, né? Uniu muito mais as pessoas do que, aí sim, muito mais do que o movimento que o Trump fez de recolher Maduro, de colher Maduro, né? E é, e é isso, é como no o sofrimento, a dor, acaba trazendo no outro um certo toque de bondade, vamos dizer assim, porque na hora que alguém sofre, aquela pessoa que estava querendo matar meio mundo se solidariza e, ai não, coitado do cão orelha, né? Até, e aí, e aí isso para mim, é pessoal, me toca, porque eu entendo, é um cachorro, é um ser vivo, mas é isso de que às vezes tem pessoas que apontam para outra pessoa, que desejam que a outra pessoa fique presa, que morra de fome, que tem que apanhar, tem que sofrer. Mas aí, quando é um animal, todo mundo defende. Tanto as pessoas que, né, procuram o bem-estar geral, como as pessoas que não desejam o bem-estar geral. Tem sempre essa, né? Não vamos nem polarizar A e B. Tem o lado A e tem o lado B. Às vezes tem esse confronto entre o A e o B, mas quando tem uma questão como a do cachorro que acabou sendo, cara, eu não sei definir a palavra para isso, né? Como aconteceu com o cachorro, mesmo, mesmo o lado A e o lado B se odiando, quando é um cachorro, um gato, um elefante, uma girafa, né? Todo mundo se une para. E aí agora, na medida que eu vou desenvolvendo esse raciocínio, eu penso, querendo ou não, na escala, né, dos seres vivos, nós, né, os humanos, pelo nosso grau de raciocínio, de poder pesar o que é certo, o que é errado, de conseguir raciocinar, de conseguir processar as informações, a gente está no alto da escala. Por conseguir o desenvolvimento que a sociedade toda desenvolveu ao longo desses anos, a gente está no topo da escala. E aí nós no topo da escala, a gente briga entre si. E aí quando algo acontece abaixo, a gente se une para proteger.
querendo ou não, é o que a gente falou lá no começo, a questão do poder. Né? A gente briga entre si para ficar em cima da escala. Quando o problema é com o animal, aí a gente se une para proteger. E aí isso, querendo ou não, está dentro do nosso tema, que é o quê? A busca pelo poder. que você traz hoje é uma colocação boa. Vamos lá. Quando a gente fala do poder do humano sobre o humano, ou seja, né, do homem sobre o homem em relação ao gênero total, tanto homem quanto mulher, não somente o sexo masculino, é, existe, sempre existiu e sempre vai existir essa questão de um sobrepor o outro. Ponto. É algo do ser humano. Porque, assim, por mais que o mundo moderno queira deixar algo linear, horizontal, não dá. A hierarquia, ela impera na natureza. Então, por natureza, o homem vai buscar hierarquia. Uns de um meio mais diplomático e menos agressivo, e outros de forma impositiva e agressiva. Então, assim, é da natureza do homem. A natureza, ela pede, né, essa questão da hierarquia. Né? Não tem como fugir. Por mais que hoje, porque fulano, ciclano, a empresa é horizontal. Não, não dá. A natureza em si, ela necessita de alguém que manda, alguém que obedece. É ordem, para que se gere ordem. Então, assim, ninguém está falando de carrasco, estamos falando de pessoas. Uma pessoa, um bom líder, que guie seu povo, né? Precisa de um bom líder. Mas aí temos duas faces, né? O que que o poder traz? Esse estar ao topo traz? Ele traz uma sensação de Deus. E o homem, a vida toda, buscou ser um Deus. Desde que o homem veio à Terra, o homem busca ser um Deus. E esse poder, quanto mais alto na escala eu me encontro, mais intocável eu me sinto, mais dominador eu me sinto. Aqueles que conseguem separar o que é trabalho, que isso é um trabalho, isso é um trabalho, trabalho e pessoal, consegue entender o povo. Agora, aqueles que misturam tudo, ou seja, eu estou aqui, o poder é meu, é tudo meu, porque eu sou o cara, o povo embaixo sofre. Isso seja na empresa, seja no governo, não importa. Né? Então, é como a pessoa lidar com o poder, como ela controla o poder dentro dela. E aí, quando a gente traz para um ser que, olhando para essa escala que você trouxe, é um ser mais abaixo, existe uma questão afetiva com o cachorro, né? Principalmente aqui no Ocidente. Não sei no Oriente, mas aqui no Ocidente tem essa questão afetiva. O cachorro sempre foi um fiel escudeiro, um fiel companheiro, né? Era aquele que nunca te abandona, aquele que está com você a todo momento. Então, o homem, desde os seus primórdios, tem o lobo e o cachorro como o seu companheiro, né? O cachorro é um lobo domesticado, então tem como se companheiro. Tem a fama, E né, quando do melhor amigo do homem. isto, então, e ainda mais hoje, nesse mundo de pai e mães de pet, que aí o cachorro já sobe de nível, né? Ele já deixa de ser um animal e vira um filho. Então, assim, imagina uma população que já está com esse nível. Olhar um cachorro ser agredido, não importa o lado político dele, não importa a fé, não importa nada. Eles vão olhar para aquilo e falar: cara, você está matando um ser que todo mundo gosta, um ser que, cara, está sempre à disposição. Não, vamos para cima desse cara. E aí une-se todo mundo contra essas pessoas, porque pegou numa ferida que é de todos, de toda escala. Então todos se unem. E assim que passar, todos voltam às suas guerras individuais, né? Às suas guerras por pequenos, médios e grandes poderes. Então, assim, é,
é muito complexo, né? Se a gente parar para tudo isso. Mas dá para a gente, aos poucos, né, separá-los e olhar caso a caso e trazer um pouco de luz, nem que seja um pouquinho, para a gente conseguir olhar os mesmos, porque a gente fala dos outros, mas às vezes a gente também está numa escalada aqui na nossa vida buscando um poder e às vezes nem percebe que está prejudicando pessoas por um objetivo ou por algo que a gente busca. E é esse o ponto que em qualquer momento me toca, né? Que tu trouxe, Anderson, que é isso, é o cachorro, como é dentro da sociedade hoje, é bem isso, todo não tem, tem meia dúzia de pessoas que têm medo de cachorro, e mesmo as pessoas que têm medo de cachorro, elas não desgostam, elas não odeiam, elas não, né? O cachorro ele já faz parte da sociedade. Querendo ou não, é isso, por mais que tenha a briga dos pais de pet e dos que tratam o cachorro, como animal de estimação, por mais que tenha esse, né, não tenha essa afinidade entre essas duas classes, o cachorro ele é bem quisto por todos, mas aí é isso que o que me bate é, em relação ao cachorro, todos se unem, mas em relação ao José que foi espancado, tem gente que diz que tinha que apanhar, tem gente que diz que tinha que proteger. Em relação a Maria, que foi abusada, foi espancada, tem gente que defende, tem gente que diz que, ai, não, porque merecia. Só que é isso, sabe? O respeito pelo outro, o respeito pelo próximo. Como é que tu quer ser respeitado se tu não respeita o outro? E aí sim, os quatro meninos lá, eles precisam ser punidos, serem punidos. Mas é aquela coisa cara, são quatro adolescentes, para não dizer criança. Até porque também eu nem sei qual é a idade certa deles. Mas é esse o ponto pelo que eu vi aí são adolescentes. E sim, eles precisam aprender, mas eles não precisam apanhar. Não vai ser surrando eles que eles vão aprender. Não vai ser matando eles que a família deles vai aprender. Muito pelo contrário. Tem que ter uma ponderação aí, tem que ter um equilíbrio. Sim, eles têm que sofrer porque eles geraram um sofrimento. Eles têm que sofrer? Tem. Mas esse sofrimento, se for maior, vai ser o quê? Vai vir alguém, vai vir algum parente que vai devolver num grau maior. E aí vai ter essa devolução que cada vez vai vir maior, 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 maior. E aí vai acontecer algo pior. Essa é a lei do equilíbrio. Se alguém faz algo errado, sim, tem que ser feito, tem que ter o equilíbrio, tem que pagar essa conta de alguma forma. A Mas tem reparação que. naturalmente acontece, né? Sim, Exato. sim, Ele precisa manter o equilíbrio que não seja numa proporção muito maior. sim. E querendo, né, e aí pegando a história dos Nicolas, aconteceu também a tragédia do cair um raio porque choveu em Brasília no dia. E aí, para quem acompanhou um pouco, para quem viu aí alguns posts, cara, tinha gente falando já que, isso aí é a resposta de Deus, tu tá dizendo aí, tinha que morrer mesmo. Pô, o cara que tem uma ideia política diferente da tua tem que morrer. O animal que acabou sendo violentado, né? Quem violentou tem que morrer também.
É aquela coisa, não, tu é o certo e tu é o anjo da história. Virou, na verdade não é o anjo, né? É o jurista. Vamos lá, vamos te botar no STF para dizer quem deve e quem não deve. E aí é isso, cara. O pessoal perdeu esse nível da balança. A balança, ela para um lado ela pesa, para o outro, não. Mas é fato. Se você olhar assim, o Brasil, não só o Brasil, o mundo, tá? O mundo ele vem numa escalada de uma briga política por A e B, como se fosse futebol, como se fosse um jogo. Mas se a gente olha mais a fundo, é uma busca também de um pequeno poder, chamado direito. Eu tenho direito de. Então, se eu voto em A, é porque eu quero ter o direito disso, daquilo, daquilo outro, porque eu mereço, porque eu quero, porque eu sofri isso e aquilo, e isso é meu de direito. E o outro vota no outro, no lado A, né, e fala: olha, eu voto nesse porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Então é sempre assim, no eu. Hoje a política ela não virou um nós, ela virou um eu. O que antes era nós, hoje é eu. Você pode perguntar para qualquer pessoa: ah, você vota em fulano? Não. Por quê? Porque ele não é bom para mim, porque ele não fez isso, 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 isso. E você vota no ciclano? Não, porque meu pai morreu por causa dele, porque... Então, peraí, vamos lá. Ele governa para você? Só para você? Você tem um presidente só seu. E aí, quando a gente entra nesse extremismo de A e B, acontece o que acontece na Venezuela. Pessoas que são espertas, se aproveitam do racha, abocanham a oportunidade e nunca mais saem. E aí, aquele A e B que brigavam sofrem igual. Sofrem igual. E continuam sofrendo. E aí você olha e fala: valeu a pena ficar brigando? Valeu a pena você ficar discutindo? Óbvio que política é um ponto de vista. Sim, política envolve várias coisas. Mas o que eu não posso deixar de pensar é que a política não é um governo para a minha pessoa, é um governo para a minha população. Pode ser que tem coisas que o governador faça que não me agrade pessoalmente, mas ajude ao entorno. Opa, então indiretamente vai me ajudar. Ou pode ser que tem coisas que ele faça que me agrade e às vezes não ajuda o entorno. Então, peraí, vai agradar um e afetar 10 mil? Então, quando a gente olha para um Nicolas Maduro e um Nicolas Ferreira, a diferença de um para outro é que um aproveitou do poder que foi lhe herdado, ele herdou um poder, e ele continuou algo e piorou algo que já estava em suas mãos. O Nicolas Ferreira, não sei qual é a índole dele, porque até hoje eu não posso botar a mão no fogo por ninguém, mas ele galga, ele busca algo, ele busca por si só um poder que ele diz que é para o povo, né? Mas assim, ele de forma mais pacífica, de forma mais sucinta, menos agressiva. Enquanto o outro usava do poder do exército, o poder do dinheiro do governo para oprimir, para esmagar, para fazer o povo sofrer somente por puro prazer e poder. Então, assim, ambos buscam poder. De que forma eles buscam? De que forma eles querem tratar o poder? E embaixo disso, como o povo vê isso? Como o povo trata isso? E é isso que me assusta. As pessoas não param para olhar. Elas ficam só voltadas para dentro de si, querendo aquilo que eles buscando aquele que atende às suas necessidades pessoais e deixa aberto um caminho para qualquer cara que for um pouco mais esperto assumir o poder e, dependendo dele,
acabar com o povo. Com certeza, porque depende muito da intenção que está por trás disso, do porquê, o que que motiva, o que que movimenta, o porquê disso. Porque quando a gente começa a mergulhar nestas camadas, a gente identifica muitas coisas. E como o Anderson falou, eu também não conheço, né, a índole da pessoa, o que que ela quer exatamente, por que que ela busca. Aparentemente é algo bem positivo para o povo, para melhorar, para mudar e tal, trazer um novo olhar. Ok, parece ser interessante. Inclusive, até pelo fato que até a gente já falou aqui outras vezes, que o extremo, qualquer extremo, ele é nocivo e ele alimenta o outro lado. Porque é como, né, a física, quando você coloca muita força para um lado, a mesma força de tensão igual ao contrário, ela vai vir. Então, sempre que você divide para conquistar, você gera uma situação de tensão natural, porque você está forçando os lados. E qual que é o melhor caminho? O caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, o caminho nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. Ah, então o ideal é ficar em cima do muro? Não! O ideal é entender o que é melhor para o coletivo. O melhor para o coletivo é você criar 458 tipos de bolsa para manter todo mundo ali sob a sua custódia? Será? Será que também é para você ir pro lado onde você deixa todo mundo tudo independente, cada um por si só? Não, a gente tem que entender o equilíbrio, buscar o equilíbrio, buscar a melhor forma de seguir. Então, sempre que a gente extrapolar lados, extrapolar qualquer tipo de coisa, você vai trazer um movimento. A busca do equilíbrio ele sempre vai vir em algum nível. Então, naturalmente, vai vir a busca do equilíbrio. Só que isso enquanto você fica, vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, quantos e quantos anos vem se rodando nisso? Quanto que é muito difícil de você conseguir ter um novo olhar, de você ter uma nova perspectiva. Lógico, a gente entende que o sistema é complicado, que existem pessoas que estão lá que monopolizam, que direcionam, que tendenciam, que pagam, que recebem, que tudo. A gente sabe que existe todo um mecanismo já enraizado há muitos e muitos anos, que não é de hoje. E que a gente vê que ano após ano, eleição após eleição, as coisas roda, vira e mexe, quando começa a melhorar, pum, vai pro buraco. Ah, só aqui? Não, em qualquer lugar onde você existe essa movimentação. É natural, porque a busca do equilíbrio, ela naturalmente ela vai mecanicamente ocorrer. Até que a gente chegue no momento, no movimento onde você pare de ir para os lados, né? Deixe de ser caranguejo e comece a andar para frente. Sim? E lembrar que não existe salvador, né? Porque as pessoas, assim, elas. Hoje, as pessoas, elas passam suas necessidades, sim. E aí, existe uma coisa chamada vitimismo. E é isso que mata muitas das coisas nessa questão. Porque todos nós somos vítimas, mas também todos nós somos agressores. Só que quando eu fico só no olhar de vítima, todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado. E aquele que promete duas coisas que alimenta o meu vitimismo, que promete me salvar daquilo, eu viro o quê? Bom, eu viro um fã daquele cara. Eu viro um fã. Então, se você parar para olhar qualquer político, não importa o lado dele, pode ser direita, esquerda, centro, cima, abaixo, é sempre em cima da vítima que ele vai. Ele nunca vai em cima, ele nunca faz a sua propaganda política em cima da pessoa que tem uma decisão própria. Porque se fosse para cima dessa pessoa, ele teria que ter embasamento.
teria que trazer vários outros fatores para conseguir convencê-la. Mas ele vai em cima da vítima. Olha, vocês sofreram muito. Eu vou acabar com a fome. Ah, eu vou diminuir os juros para você comprar sua casa. Olha, eu vou fazer isso para aquilo. Olha, a vítima, ela olha, se identifica e fala: é esse o meu salvador. Não tem salvador. Você vai continuar sendo vítima. Porque o problema está com você, não está com ele. Não é ele que vai te salvar. Não é o presidente A, o presidente B que vai tirar você da lama que você se encontra. É você que vai sair, né? Se você não se... Como o Robson trouxe, o sistema, ele continua girando. A e B vão sempre alternar. Agora, o que você faz da tua vida é o que vai mudar a tua vida. Não importa o governo que está lá. Vamos olhar para a Venezuela. Cara, a Venezuela descambou assim, um país mais rico da América Latina se descambou em anos, sim, acabou. Agora, quem fica vítima vai ficar lamentando porque o governo acabou comigo, porque o governo fez isso, eu não consigo fazer nada. Agora, aquele que tem um pouco mais de discernimento falou, cara, aqui não dá. Tenho família, tenho filho e vou ter que me reinventar. Não dá para ser aqui? Amo meu país, mas aqui não dá? Vamos para outro lugar. Não deu ali? Vamos para outro lugar. Por quê? Ele entende que não importa o governo que seja. Se ele não se movimentar, se ele não olhar para a vida dele, nada vai mudar. Então, enquanto as pessoas ficarem buscando heróis, deuses que venham, que desçam à Terra e transformem a humanidade, vai continuar do jeito que está e até pior. Querendo ou não, o que vocês trouxeram faz a gente lembrar de outro ponto da visão sistêmica, que é o quê? O campo é sábio. Sempre vai, sempre vai acontecer algo para trazer o equilíbrio, consciente ou inconscientemente falando. E aí, como o Robson trouxe antes, se alguém puxar demais para um lado, vai aparecer algo, vai acontecer algo para puxar para o outro lado. E enquanto vocês estavam, né, aqui falando, o que que me veio? Da mesma forma que tem uma hierarquia, tem uma ordem dentro da sociedade, onde as pessoas buscam por este poder, isso acontece dentro de cada família. Dentro de cada família tem uma ordem. Dentro de cada sistema familiar tem uma hierarquia. Quem vem na frente e quem vem atrás. Quem vem primeiro e quem vem depois. E aí, na medida que a gente fala dessa busca pelo poder de forma ampla dentro da sociedade, se a gente voltar para as famílias, a gente vai ver que as famílias hoje, grande parte, estão desestruturadas. Aí eu não vou saber agora dizer nem um percentual, mas daqui a pouco seria bom a gente dar uma pesquisada aí e trazer qual é o percentual de famílias que não têm, de filhos que não têm pai, de filhos que são registrados sem pai. Na medida que um dos pais cai fora, fica só a mãe, esse espaço vai ficar vazio. Ele precisa ser ocupado por alguém. E aí, o filho mais velho, filho mais novo, algum dos filhos vai ocupar esse lugar. Vai querer proteger a mãe que foi abandonada. Vai querer proteger o pai que foi expulso de casa. Vai querer proteger, né, ou um ou outro. Vai se colocar acima. E é isso que acontece na sociedade também. As desavenças sempre vão acontecer, sempre vão ter pontos distintos e cada um vai olhar, e aí é o que o Anderson trouxe, cada um vai olhar do seu lugar e do seu lugar tu não vai ter a visão completa, camarada.
A não ser que tu dê uns 3 ou 5 ou 48 passos para trás. Que tu se encoste na parede, que tu dê passo para trás suficiente para se encostar na parede e conseguir ver todo o ambiente, toda a sala. Porque senão tu lá sentadinho no sofá, aonde tu tá, tu não enxerga o que está acontecendo atrás do sofá. Tu não enxerga o que está acontecendo atrás do balcão. Tu não enxerga o que está acontecendo no quarto, na cozinha, sei lá eu aonde. E aí tu perde um pouco da noção e tu ali do teu lugar, quando tu acha que tu tem a certeza e que o que tu fala é a verdade absoluta, cara, tu vai errar em algum momento. E é o que a gente sempre traz aqui. Pontos de vistas diferentes, perspectivas diferentes. Porque a gente precisa olhar a situação inteira da sala, da cozinha, do quarto. Enquanto não se colocar em todos esses lugares e não entender como funciona todo o mecanismo, tu sempre vai ter um viés atravessado. Tu vai errar em alguma análise. E quando tu sai do teu lugar, pior ainda. E quando tu, como falando dentro da família, tu como criança, tu como filho, quiser colocar, se colocar no lugar de pai ou de mãe, quiser ensinar o pai ou a mãe como eles devem fazer, tu vai estar no lugar errado. Então é aquela coisa do senta a bundinha no cadeirote e assume o teu lugar. Deixa pra querer assumir o poder depois que tu crescer e quando tu tiver o teu espaço, quando tu tiver a tua casa. Na tua casa tu pode mandar, mas fora de casa, na casa dos teus pais, tu é filho. Na casa dos teus avós, tu é neto. Na cidade, tu é mais um, que vai ter um ponto de vista, e o fulaninho vai ter outro ponto de vista, e o ciclaninho vai ter um terceiro ponto de vista. E o que vocês precisam é achar o meio termo aí. Para quê? Para que o fulaninho não morra de fome, para que o ciclaninho não fique sem emprego. Roger, trouxe Diga. aqui os dados. Aqui, de todas as crianças que nascem no Brasil, a média anual de 2025 foi uma ausência paterna de 6,9%. Dá mais ou menos 172 mil crianças nasceram sem registro paterno. O percentual é baixo, mas o número é alto. Sim, Mas às vezes, aí é que já nasceu sem, mas muitas vezes a criança nasce, tem o pai, mas o pai é ausente. Ausente por sim, quê? Porque sem estava nenhum. trabalhando, porque é ausente porque às vezes o trabalho é viajando, então tá ausente, tá distante. Às vezes aconteceu algum problema, tá registrado, porém o pai no segundo registrou e do cartório desapareceu. Enfim, existem infinitas possibilidades do que isso é. E às vezes não é nenhuma dessas. O pai estava presente, trabalhando, fazendo sua função, a mãe estava lá presente, trabalhando, fazendo a função, só que a criança, por alguma razão específica, ela identificou, ela para ela, ela registrou a crença de que aquela figura estava ausente, pelos anseios que ela tinha, pelas expectativas que ela como criança tinha. E a pessoa estava ali fazendo o melhor que ela podia fazer diante da situação. E aí como é que fica isso? Que muitas vezes, por exemplo, quando a gente pega no caso aí do que aconteceu, são famílias aparentemente bem estruturadas, com condição financeira, estudando em colégio católico, né? Ou seja, se fizer um checklist do que é mais adequado, isso contempla, mas qual é a informação que isso está trazendo? Quanto tem ausência de limite paterno não está vindo de uma situação dessa?
Quando está faltando, às vezes, do acolhimento, do carinho, do amor materno para entender que você não pode fazer mal a um animal. Então, assim, isso pode ter um monte de coisa, pode ser tudo isso junto, pode ser só um dos fatores, pode ser um monte de coisa. Mas o fato é, a ausência de limite está clara e estampada. E fora que depois de todo o ocorrido, legal, deixa eu pegar meu avião aqui, vou lá para Disney me divertir porque me estressou. Cansei de tanto dar paulada no cachorro. Então, assim, e tá tudo bem? Será que em algum nível está fomentando a impunidade? Será que em algum nível não está querendo calar aqueles que sabem que viram e que fizeram alguma coisa? Será que não foi para, não, vamos dar uma esfriada aqui, vamos sair daqui? Lógico, a gente não sabe, não sei, de repente a viagem já estava comprada fazia tempo, não sei se foi comprado no dia seguinte, enfim. Ah, poxa, mas isso é a primeira vez que isso ocorre na vida, na história, no mundo? Lógico que não. É que hoje, diante das redes sociais e tudo mais, a coisa ela faz igual fogo na pólvora, espalha rapidamente. E principalmente, como a gente falou um pouco antes, as coisas mais escabrosas é que o pessoal gosta de, né? Todo mundo vai fomentar, vai falar em cima e até vai se unir. Quando é, às vezes, muitas vezes, um ser humano que está sofrendo, está passando por uma situação, às vezes a pergunta, a pessoa, mas peraí, esse daí não é daquele, não era daquele, não era do lado direito ou do lado esquerdo? Ah, não, é diferente do meu, então tem que se ferrar mesmo. Peraí, gente, como é isso? A que nível estamos chegando? Lógico, né? Você pega um ser dentro da escala evolutiva que está num nível mais baixo, naturalmente a gente tem a tendência de proteger os mais fracos. É natural, né? É minimamente humano, é quem tem compaixão, quem tem sentimento, quem tem empatia, quem tem, né, esses sentimentos. Agora, e por que que tudo isso, quando você consegue ter isso por um animal, você não consegue ter por um igual? Por que que é tão difícil? Porque ele tem uma preferência diferente da sua? E essa diferença que não bate com a sua te gera um incômodo, por isso que você não você quer que ele se ferre? Se ele estiver caminhando na rua e cair um raio na cabeça dele, bem feito que caiu um raio na cabeça dele? Opa, peraí. Então, são esses questionamentos que às vezes as pessoas passam por cima, deixam para lá e ficam falando mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, assim, poxa, vamos parar e vamos pensar. O que será que esse fato está trazendo para a gente de informação? O quanto que isso pode nos ajudar a nos tornarmos mais humanos? Ou o que está sendo esquecido de ser humano? A compaixão, de olhar para o nosso coleguinha ali, entender que ele tem uma preferência diferente, ok, vai fazer o quê? Ninguém tem que nada, cada um escolhe o que lhe faz bem, o que é melhor para si. Desde que não avance dentro do espaço do outro coleguinha também. Respeito é bom e todo mundo gosta. Limite é bom e todo mundo gosta. Então são essas dinâmicas, são essas regras minimamente que se devem ter para se viver em sociedade, porque não pode ser também tudo do jeito que eu quero, né? O mundo tem que girar do jeito que eu quero. Então imagina quantas variáveis de coisas não teria que existir no mundo para poder agradar todo mundo do jeito que todo mundo quer. Não é assim. Tem que ser o que minimamente funciona para a grande maioria. E se algo está fora daquilo e te gera um desconforto muito grande, meu amigo, talvez aí você tenha uma grande oportunidade de evolução e crescimento, se você tiver coragem e desejo de olhar para isso. E aí você vê, né? Quando a gente olha para o caso Maduro, a gente olha para um caso que achou que nunca
Iam, era um caso ser intocável. Nunca ia ter consequência. Ele nunca. É para você ver como afeta. É como o dos meninos, não muda muito. Se a gente só muda a escala, mas o pensamento é semelhante. Não vai ter consequência. Maduro olha e fala: Cara, eu sou um chefe de Estado. Eu tenho um exército, eu tenho pessoas ao meu redor. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Eu tenho amigo na Rússia, eu tenho amigo na China. Ninguém vai me tocar. Como o menino olha e fala um pro outro: Vamos? Ah, mas, cara, teu pai é fulano, meu pai é ciclano, teu pai é beltrano. Ó, o teu pai é amigo da juíza. Qualquer coisa, ah, não vai dar nada. Vamos pegar aqui, vamos bater, dane-se. Vamos curtir essa vibe, essa adrenalina. Vamos ver como é que é. Não vai dar nada. Se pegar, não vai dar nada. Meu pai ligar para fulano, seu pai ligar para ciclano, tá tudo certo. Então, o caso Maduro é muito simples. Uma hora a conta chega. Vai ter alguém mais forte que você. Porque o poder é assim. Quando você tem o poder, quando você acha que você tem poder absoluto, vem alguém com mais poder que você e te derruba. E aí vem Trump, com um exército maior, um poder de uma força maior, vai, questão de minutos, pega você dormindo, leva um cafezinho na cama, espera você escovar o dente e ir embora. Entende? Então, assim, não existe impunidade. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a conta. Nós acabamos de falar, o campo é sábio. O equilíbrio ele vai vir. Não vai ter jeito. A reparação ela vem. Ela muitas vezes ela não vem como nós queremos. Mas lembre-se, nós não fazemos parte daquele cenário, nós não fazemos parte daquela situação. Então, o que nós queremos nem sempre é o correto para aquele cenário. Então, o campo ele sabe, ele vai trazer a reparação. A que nível? Não sei. Pode ser que nesse primeiro momento os meninos saiam de boa, olha, pegou nada, vai fazer só vou fazer um serviço comunitário, vou fazer, ter que passar por psicólogo e tudo certo. Só que acontece, a reparação vem mais cedo ou mais tarde. Se não vem para ele, vem na próxima. Alguém vai pagar o preço. Maduro pagou o preço dele. Ele pagou. Ele ainda pagou o preço dele. Agora os meninos pode ser que paguem agora, paguem depois, ou os filhos dele sofram as consequências dessa reparação. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, porque às vezes o nosso desejo não é o que a realidade pede. Então, deixa a justiça, ela é uma forma de reparação, uma forma neutra. E ela, por si só, ela vai conseguir dar reparação em cima do fato. Ah, mas eu não acredito na justiça. Mas ela não pediu para você acreditar nela. Ela existe para ser executada. Se é do jeito que você quer ou não, aí é um problema seu. Mas ela está ali para ser feita. Então, tome cuidado com o que você deseja. Porque às vezes você pode estar bagunçando algo que você nem nem está envolvido. E aí você acaba atrapalhando o teu processo e o processo de várias pessoas. E além e a justiça que você está trazendo, Anderson, existe sim a justiça humana e existe uma justiça muito maior, que a gente sabe que essa é implacável. Então, ponto. Então, por mais que às vezes a justiça humana, porque os humanos são falhos, ela não consegue conjecturar ou ajustar a altura do ocorrido, até porque existem leis, existem brechas, existem uma série de coisas, mas a lei divina, essa aí, essa é implacável. Então, a reparação ela vai ocorrer de algum jeito, em algum nível. O ponto que a gente precisa de atenção aqui é justamente para isso, achar que tudo fica impune, que tudo deixa para lá, e o que você falou que é muito importante, o que você deseja. Porque muito do que você deseja
para o coleguinha, novamente, é reflexo das suas sombras, das suas dores internas, que você pode mandar para ele e isso pode voltar para você, porque é vibração. Tudo que você manda, você recebe de volta. Ah, mas isso é um papo holístico e místico. Acreditando ou não acreditando, é o que acontece. Simples assim. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema. Vai acontecer do mesmo jeito. Então, é você escolher o que você deseja, o que você quer fazer. Por que que a gente fala, fazendo um paralelo, a gente fala sempre de ambiência. Quando você está numa ambiência onde as pessoas pensam positivo, onde as pessoas buscam fazer o bem, onde as pessoas buscam ajudar o outro, buscam ajudar uns aos outros para o crescimento mútuo e evolução de cada um, por que que aquela ambiência, todo mundo acaba galgando um crescimento praticamente uniforme? Porque é justamente isso, porque está todo mundo vibrando algo positivo, vibrando algo de bom e fazendo algo de bom. Agora pega o outro lado, todo mundo vibrando coisa ruim, desejando coisa ruim, fazendo coisa ruim. O que que a pessoa tem no seu entorno da vida? Só coisa boa? Será? Não estou falando da vida de Instagram, não, tá? Porque a vida de Instagram você consegue colocar o que você quiser. Estou falando de vida real, a vida como ela é. Viu, Rogério? Não é suas dancinhas de TikTok, não. Achei que a minha dancinha no TikTok encantava vocês. Eu achei que vocês eram mais felizes pela minha dança do TikTok. Mas tem algo que ah, na fala de vocês me chamou também a atenção, que essa questão da justiça ser feita também cabe, por exemplo, nesses quatro meninos, né, que acabaram espancando o cachorro, né? Daqui a pouco, o equilíbrio que vem é um desses quatro meninos virar veterinário e salvar 1.500 cachorros. Porque ele pode aprender. Porque a gente é ser pensante e a gente consegue aprender. Tu vai bater com a cabeça na parede uma vez. Tu vai bater com a cabeça na parede duas vezes. A terceira vez tu vai parar antes de bater com a cabeça na parede. E tu vai desviar da parede. É aquela coisa do... A criança que está aprendendo ainda, a criança que não tem, né, a coordenação motora, que não tem o conhecimento, que não estudou, que não leu, que ainda não sabe nem ler, não sabe nem falar. A criança ela vai caminhar e ela vai cair uma vez, ela vai cair duas, ela vai tropeçar, ela vai bater a testa, ela vai quebrar o nariz. Mas vai chegar num momento que ela vai aprender a caminhar. Ela vai caminhar direito? Não, não vai, porque ela vai caminhar com os pés 10 para as duas, porque ela vai caminhar com o joelho para dentro, ou porque ela não vai corrigir a postura, ela vai caminhar do jeito dela errado, com algum erro. E esse algum erro é exatamente isso. Ela pode corrigir? Pode. Quanto mais novo, mais fácil é para corrigir. Isso eu estou falando da vida, eu estou falando da minha área, que é a fisioterapia. Que é o que eu digo para os pais de crianças. É bem, quanto antes trouxer a criança para uma sessão, mais fácil é de corrigir o problema. E sim, todos nós temos a capacidade de aprender e de mudar, de fazer diferente. Então, desses quatro meninos, sim, um pode virar veterinário e salvar 1 milhão de cachorro. O outro ele pode não aprender, virar um marginal, virar qualquer, eu ia dizer, né, vamos para ser específico, vai virar traficante. Um deles vai virar traficante e vai aprender. Por quê? Porque vai ser preso, porque vai continuar fazendo burrada na vida. Entendeu? Daqui a pouco o outro vai ser juiz, vai estudar, vai fazer direito, vai ser juiz, porque como a lei bateu
e ele sentiu bater, ele vai dizer, não, peraí, né? Daqui a pouco, até por revolta, ele vai virar juiz. E aí ele vai aprender. E vai cair na mão dele um outro menino que vai fazer a mesma burrada, e aí, se bobear, ele vai saber conduzir melhor do que todas essas pessoas que estão aqui, né, nas redes sociais, julgando e dizendo o que, que tem que acontecer com essa criança. Então, assim, sim, a lei do equilíbrio acontece. Sim, a justiça também acontece. E sim, as criaturas, tanto eu, quanto tu, quanto os piá que fizeram a merda que fizeram, todos nós temos a capacidade de aprender e evoluir. E ser um ser melhor quando? Amanhã. Porque já dá para mudar um pouquinho. De hoje para amanhã. E assim, nós somos passíveis de erros, né? Eu estava falando isso com o Ramiro agora há pouco. Errar faz parte do processo. Tem erros pequenos, tem erros grandes. Tudo vai depender do que você precisa passar para crescer, evoluir. Então, o que você trouxe já é fato. Pode ser que dos garotos um aprenda e ele evolua, não cometa mais esse erro fique marcado na vida dele, e ele olha e fala, não, esse erro eu não cometerei mais. Enquanto o outro pode olhar para esse erro e banalizar esse erro e continuar cometendo atrocidades. Tudo vai depender da escolha de cada um. Somos livres para escolher, como o Robson falou. Ninguém precisa nada, né? Mas cada um faz o que necessita, faz aquilo que quer, né? E aí uma das coisas que também eu quero trazer aqui que me chama a atenção é essa busca por um Estado paternalista, de ambos os lados. O que a gente vê nos movimentos de A e B, são sempre pessoas seguindo, são sempre pessoas seguindo aqueles ícones que se tornam paternalistas. Ou seja, é como se o Estado tivesse que ser um pai, né? Vou cuidar de você. E aí, ao mesmo tempo, uma mãe, porque eu vou sustentar você. E não é assim. O Estado, ele não é um pai. O Estado não é uma mãe. O Estado é o Estado. Ele rege para todos. Ele organiza para todos. Então, ele é um representante de todos. Ele não é para, ele não vem para sustentar. Ele vem a serviço. Ele é para servir. O Estado veio para servir. Servir como? Organização, para distribuição, para segurança, educação. Ou seja, ele, na mão de uns, eu represento todos e sirvo a todos, né? Mas tratamos ainda eles como pais, mães. Buscamos, esperamos que um presidente, um governador, um prefeito sejam nós, cuide de nós, como se fôssemos crianças ainda. E aí você vê, esse movimento do Nicolas é interessante por um lado, mas mostra essa realidade por outro. Enquanto ele caminha, as pessoas vão olhando para ele, entendendo que ele é um salvador. Não, calma, peraí. Aí você faz a pergunta, você está caminhando, não é crítica, isso aqui é uma visão. Você está caminhando por quê? Porque você entende o que ele está propondo, ou seja, ele trouxe um ideal, uma ideia, e você comprou a ideia dele e está acompanhando, ou porque você acha que ele vai salvar você desse lugar que você se encontra. E se você pegar no. Eu vou chutar aqui, 70, 80% tá indo porque acha que ele vai salvar. Como do outro lado, a mesma coisa. Quando o Papai Lula também sai andando, todos vão atrás. Mas vão atrás por quê? Porque você comprou a ideia dele, entende que ele possa fazer algo bom para o país, ou porque você espera que ele seja um bom pai para você? E aí, Robson, vem aqueles ataques. Ah, porque ele é melhor, não, porque ele é melhor, não, porque ele fez isso. Como se fosse duas crianças brigando para ver qual é o pai mais legal. Meu pai é melhor que o seu, porque meu pai é detetive. Não, o meu é melhor porque ele é despachante, como já dizia a música da comunidade ninjitsu. Então, assim, cara, para.
Não, não, vamos lá. Quem vai nos servir? É fulano. Beleza. Você votou nele? Votei. Você tá feliz? Não. Eu não votei e também não tô. Então, peraí. Vamos lá. Vamos resolver isso. Votou no fulano? Votei. Tá legal? Tá. Eu não votei nele, mas estou gostando. Tudo certo? Mantém. É isso. A diferença, ela vem para você juntar, gerar um senso comum e evoluir. Não para você guerrear e matar o outro que pensa diferente. São duas crianças brigando por pais para mostrar qual pai é mais forte. E nessa tua fala, né, só para trazer um ponto a mais, é isso, à medida que o político está lá fazendo algo para a sociedade, ele está servindo a sociedade. Na medida que ele está servindo a sociedade, hierarquicamente, ele não está acima, ele está abaixo. Então ele está lá para nos servir. Fazendo um paralelo, Rogério, você está trazendo é sensacional, igual numa empresa. Quando a empresa contrata você para fazer um serviço para ela, quem que está acima ou abaixo? Então, quando você vai lá e elege alguém para ir lá fazer algo para você como um todo, é meio que a mesma coisa, de forma bem simplista. Uhum. Só que as pessoas colocam essas figuras em posições de salvadores, de super-heróis, de mártires, de seja lá o que for o termo que você queira usar, ainda usando aquilo. Opa, peraí. Tá fazendo nas empresas, quando a pessoa não tá atendendo a sua demanda, já teve vários feedbacks, não tá atendendo, não tá fazendo, o que você faz? Você troca. Agora, e por que que quando aí é no público, as pessoas, ah, não fez dessa vez, mas na próxima eu vou fazer, então tá bom. Ah, não, mas na próxima eu faço. Não, mas na próxima eu faço. Não, gente, pelo amor. Pelo amor à sua evolução, a evolução do todo. Porque ele é mais, aquele é mais legal, tio Robson. O outro não é Então, legal. então assim, fazendo um outro paralelo com o mundo empresarial. O mundo empresarial, presidente, ele fica. Isso varia de empresa para empresa, mas na grande maioria ele tem um mandato de aproximadamente 5 anos, máximo 10. Depois disso faz o quê? A empresa naturalmente troca para que oxigene e a empresa ela continue crescendo. Ah, mas tem empresas familiares que são centenárias, é a mesma figura que está lá e tal, não sei o quê. Sim, existe, mas na a grande maioria, existe a troca para que venha algo melhor, venha algo mais moderno, venha algo mais avançado. E você, como eu falei, você deixe de ser o caranguejo, de andar para o lado direito ou para o lado esquerdo e comece a andar para frente. Para frente, é para frente que se anda, é para frente que está a vida. Quem está do lado são irmãos, cônjuges e assim por diante. E para trás está a nossa força, a nossa ancestralidade. Para trás é para pegar impulso. Para pegar força e para seguir para frente. Então, enquanto você está andando para os lados, você está trocando de lugar e você está perdendo a força. Que no seu lugar você tem força. No seu lugar você consegue efetivamente andar para frente. E para a gente já ir caminhando para o final, a mensagem que a gente pode deixar aqui para esses pais que ficaram horrorizados com o que esses moleques fizeram. Pense e reflita. Será que você realmente está colocando limite nos seus filhos? Será que você realmente está acolhendo os seus filhos nas suas questões? O quanto você está dando de atenção? E mais um ponto: a escola ensina, a família educa. Não terceirize a sua obrigação, o seu trabalho. Ah, mas a escola. Não, a escola tem que orientar. Quando fala
escola educa? Educa no sentido de ensinamento, as matérias, não de educação de berço, de limite, de que pode e que não pode. Não terceirize a sua responsabilidade. Que isso é algo que a gente vê bastante, principalmente quando a gente conversa com professores, ou mesmo a gente vê quando conversa com outros pais, os grupos da escola. É cada absurdo gigantesco que os pais querem que os professores façam as suas atribuições, que não lhes compete, e eles não têm nem força para fazer isso. Eles estão ali para passar o conhecimento, o viver em sociedade, em comunidade, ali na classe e na escola como um todo, e ponto. O resto tem que vir de casa. É em casa que se coloca o limite. É em casa que se ensina até onde vai quem manda e quem obedece. É em casa que se ensina o acolhimento. É em casa. É de casa que tem que ver isso. Então, quando tiver movimento que quer de algum nível diminuir ou criticar o lar, a família, pense a respeito. É para gerar esse tipo de situação? Isso aproxima mais do crescimento ou afasta do crescimento? Deixa aí essa reflexão. Bom, e é isso, Robson. Família. Uma família com uma bela hierarquia é base. E uma outra coisa, ensine aos seus filhos que existe consequência, que toda escolha tem uma consequência. Não deixe impune, não deixe impune. Não os trate como se fossem anjinhos. Prepare-os para o mundo, porque quanto mais você proteger, pior vai ser para eles lá fora. Então, enquanto você puder ensinar o que é consequência, você vai tornar o futuro de um país melhor e o seu sistema também agradece. Isto posto, um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras. Defendemos sim nossos valores, a justiça, o equilíbrio, a igualdade. A igualdade dentro de cada nível, o respeito ao próximo, porque a justiça uma hora vem. Então, aprendam enquanto é tempo, para não apanhar depois. Por quê? Porque a vida bate e a vida vai bater mais forte do que a chinelada da mãe. Então, tu aí que está aqui assistindo esse vídeo, aproveita para agradecer as chineladas que tu levou. Tanto as chineladas com o pé direito como as com o pé esquerdo. Ambas foram para ensinar. Galera, agradecemos mais uma vez você que esteve aqui conosco até o final e até a próxima. Valeu!